Olá, meu nome é Isabela, eu sou graduanda do curso de Relações Internacionais. A orientadora do artigo foi Viviane Musini e o título do artigo é Políticas Públicas para a População LGBTQIA+, de 2015 a 2019. Como introdução, eu gostaria de dizer que fora realizado um mapeamento das políticas públicas destinadas à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexuais e assexuais LGBTQIA+. No Brasil, no período de 2015 a 2019, isso corresponde ao segundo governo Dilma, aos governos Temer e Bolsonaro. Ademais, essa pesquisa faz um paralelo com os governos correspondentes ao Lula, de 2003 a 2010, e ao primeiro governo Dilma, de 2011 a 2014. Os objetivos dessa pesquisa foram realizar uma revisão da literatura sobre o movimento LGBT e as políticas públicas no Brasil e mapear os investimentos públicos do governo federal em ação voltada para essa população ao longo do período de recorte da pesquisa. Vou fazer uma breve revisão da literatura. Então, a literatura brasileira sempre tratou os movimentos sociais como um ator externo às instituições políticas. Mas neste caso do movimento LGBT, que teve seu início no Brasil em 1970, ele começa a ter um caráter mais institucional no início dos anos, no meio dos anos 90, no início dos anos 2000, na ajuda ao combate à epidemia de HIV e AIDS. Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa foi a escolha da amostra, do tempo da amostra. Eu fiz uma pesquisa nos planos plurianuais, PPA, e nas leis orçamentárias anuais, LOA, do governo federal. Aí fiz a análise desses dados obtidos. Depois disso eu determinei as ONGs e busquei os seus CNPJs. E aí, pelos CNPJs, no portal da transparência do governo federal, eu consegui mapear as instituições que receberam algum recurso do governo. Fiz uma construção de dados no PSPP e com isso montei gráficos e tabelas para poder analisar a trajetória das políticas públicas destinadas à comunidade. Agora eu vou fazer a apresentação dos resultados da pesquisa. Nesse primeiro gráfico à esquerda, a gente pode ver que no início de 2005, 2006, no plano plurianual e nas leis orçamentárias, as políticas públicas para a comunidade começam a fazer parte dos planos de governo. E à direita a gente pode ver que esses recursos foram distribuídos, em sua maioria, pela Secretaria e os Ministérios de Direitos Humanos. Esse gráfico mostra a distribuição de recursos no governo no período de recorte da pesquisa e a gente pode ver a variação enorme de recursos disponibilizados e como a institucionalização desses recursos acaba ficando dependente das trocas de governo e isso atrapalha muito a institucionalização. Aqui a gente tem um mapa das ONGs localizadas no Brasil. São um total de 222 ONGs e esse dado eu peguei na ABGLT. E apenas 12, como outro gráfico mostra, receberam algum recurso do governo federal durante o período analisado. Para as minhas considerações finais, gostaria de reiterar que no início o movimento ele tinha um caráter extra-institucional, mas que no início dos anos 90 e depois dos anos 2000, ele começa a ganhar um espaço por conta da sua luta contra a epidemia de HIV em conjunto com o governo. Só que as constantes trocas de governo durante o período analisado foram 3 governos de 2015 a 2019, ou seja, muitas trocas de governo num curto período de tempo, e isso dificultou muito a institucionalização das políticas públicas para essa população, e isso pode ser notado porque apenas 12 das 222 ONGs receberam alguma ajuda do governo nessa questão. Agora os agradecimentos. Eu gostaria de agradecer o Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnologia da UVV pela oportunidade de realizar essa pesquisa, assim como a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Também não poderia deixar de citar o meu antigo orientador, que me apresentou a pesquisa e contribuiu com alguns dados, bem como a minha orientadora Viviane Musini, por ter me guiado durante todo esse processo de iniciação científica. Esses aqui são os meus endereços para contato,
meu e-mail, meu LinkedIn, meu Instagram. Muito obrigada.